Filipenses no capítulo 3, no verso 10. Paulo diz assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estabeleceu um padrão. Existe um padrão que ele traduziu tão bem, como sendo um padrão de um verdadeiro cristão. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, e eu quero conhecer a participação dos seus sofrimentos. Em outras palavras, Paulo diz: eu quero conhecer a Jesus, me aprofundar neste relacionamento com Ele. Eu quero conhecer o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, é o Espírito que habita em mim e em você. E a Bíblia nos diz: não se embriague, não se embriague com vinho no qual há confusão. Tantas coisas embriagam esta geração, tiram a atenção desta geração, mas é tempo de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E uma outra marca na vida do cristão verdadeiro é que ele busca participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nós somos uma geração que não suporta ouvir falar em sofrimento. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém. E quando se fala em sofrimento, logo se diz: mas nós não somos destinados a uma vida de vitória. Em Cristo não somos mais do que vencedores. Por que temos que sofrer? Sofrimento não tem nada a ver com a vida cristã. Quero te dizer que sofrimento tem tudo a ver com a vida cristã. E os sofrimentos que Paulo se refere, entre outras coisas, significa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Existem pessoas, e Paulo fala sobre isso no final do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz: eu digo com lágrimas que existem pessoas no meio da comunidade cristã que são inimigos da cruz de Cristo. E quando é que se tornam inimigos da cruz de Cristo? Quando eles não têm fome e sede por conhecer a Jesus. Quando eles não têm fome e sede por se encher do Espírito Santo. Quando eles não se interessam em dizer não à sua própria carne, em negar-se a si mesmo. Não há como viver a vida de Cristo Jesus, não há como estar ligado a Jesus, não há como viver a vida abundante de Cristo Jesus se não negarmos a nós mesmos. Existem pessoas nos nossos dias, dentro da grande estatística de evangélicos no Brasil, dizem que somos cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Mas existem pessoas dentro desta estatística de 40 milhões que não se enquadram dentro daquilo que Paulo falou, porque não tem fome e sede por mais de Deus, não tem fome e sede pelo pão da vida que é Jesus, não buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus e não negam
a si mesmos, não buscam viver uma vida de renúncia e piedade. Eu quero te dizer que não há como viver o evangelho do seu próprio jeito. Não há como montar um evangelho para você, viver aquilo que apenas te interessa, viver aquilo que te agrada. Ou nós vivemos do jeito que Jesus quer, ou não vivemos com Ele, ou somos por Ele, ou somos contra Ele. Não há como ficar no meio termo, não existe comunhão entre luz e trevas. Não há como andar com Jesus e andar servindo o pecado, servindo a sua carne. Não há como andar com Jesus e fazer negociações com o pecado. Não existe possibilidade de se ter uma aliança com Jesus e uma aliança com o mundo. E eu creio que o Espírito Santo nestes dias tem despertado corações de jovens, velhos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, que não se conformam com este século, mas que têm buscado se adequar àquilo que o Evangelho diz que precisa ser vivido. E Paulo disse: eu quero conhecer a Cristo, quero conhecer o poder da sua ressurreição, e quero compartilhar dos seus sofrimentos. Existe uma vida de renúncia. E quanto mais renunciamos a nós mesmos, mais somos cheios da glória e da presença de Deus. E é tempo que essa geração se levante. É tempo que você se levante, para não ser mais um no meio de uma grande estatística de muitos evangélicos. É tempo que você se levante no poder do Espírito Santo. Eu queria pedir a você, feche os seus olhos onde você está. Mesmo você na sua casa assistindo esse DVD, talvez você tenha vivido até aqui uma vida onde você negociou coisas do Evangelho, uma vida onde você viveu aquilo que você quis viver, aquilo que te agradou. Mas Jesus está te chamando: venha compartilhar dos meus sofrimentos, para compartilhar da minha glória e da minha presença. Venha compartilhar de quem eu sou. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado em mim vai dar muitos frutos, e os frutos são um caráter formado à semelhança de Cristo Jesus. Os frutos são um caráter transformado de acordo com Cristo Jesus. E o Senhor está nos chamando para sermos estes que marcam uma geração, com a sua presença. Levante as suas mãos a Ele.